Glórias a Ti, Senhor Jesus Cristo. Tiago capítulo 3, versículo 13. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, nós lhe pedimos, fala com as nossas vidas. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós necessitamos ouvir, Senhor. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, e que a Tua palavra venha revelado dos céus sobre as nossas vidas. Tiago capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim: quem dentre vós é sábio e tem o verdadeiro entendimento? Essa é uma pergunta a qual a palavra do Senhor faz. Quem dentre vós é sábio e tem o verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigas em vossos corações inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, a confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado e exaltado o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, nós te damos graças, Pai, por essa palavra maravilhosa. Aleluias. Aqui quando nós pegamos o versículo 15 dessa palavra aqui, a palavra vai dizer assim, ó: portanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Nesse versículo aqui a gente se depara com três tipos de sabedoria: a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem dos homens e a sabedoria que vem de demônios. Ou seja, três tipos de sabedoria a qual agem nesse mundo, a qual agem no nosso meio, a qual dia a dia nós nos deparamos com sabedoria que vem de Deus, com a sabedoria terrena e com a sabedoria humana, com a sabedoria animal. E diante disso, em todo lugar a qual nós vamos há uma informação. Se você sair das portas para fora, você vai receber muitas informações. Você vai ler placas e ali você vai ver informações, você vai ver algumas informações naqueles lugares. Se você abrir o seu celular, você vai ter mensagens ali, você vai ter vídeos, você vai ter imagens, você vai ter palavras a qual elas vão trazer uma informação para você. Se você abrir um livro agora, esse livro ele vai trazer muitas informações para você, e ali você vai receber coisas, ali você vai ver, você vai ler, e as informações elas vão vir sobre a sua vida. Em todo instante você está ouvindo pessoas, e você está recebendo informações. Você ouve pessoas, você vê imagens, você vê coisas, e ali você recebe informações através dos seus ouvidos, através dos seus olhos, muitas vezes por testificação em nós. Deus, Ele muitas vezes fala por testificações, muitas vezes através de sonhos que vêm de Deus, e sonhos também que não vêm do Senhor, sonhos que às vezes são da alma, ou até mesmo sonhos que são sonhos de perturbação, demoníacos.
mas em todos os instantes nós estamos repletos e rodeados de informações em nossa vida. Só que o grande problema nisso tudo são as fontes, são da onde aquilo surge. Quando nós pegamos, por exemplo, um rio ele tem uma vertente a qual ele nasceu de um ponto, e lá ele nasceu de algum lugar e começou a ir, começou a descer, e outras águas começaram a se ajuntar, mas ele teve um início. Da mesma forma são as informações a qual nós recebemos. Toda informação ela tem uma fonte, toda informação ela vem de algo espiritual. Nós vivemos num mundo a qual é natural, mas que é movido pelo espiritual. O espiritual é o que vai mover aquilo que é natural, e as fontes daquilo que nós recebemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, há algo espiritual por trás. Quando alguém vai lá, por exemplo, e escreve um livro, ela escreve aquele livro com alguma inspiração, com uma inspiração espiritual, muitas vezes uma inspiração da sua própria alma. Só que o grande problema são as fontes. O grande problema é da onde essa informação está vindo, da onde esse ensinamento está vindo, da onde essa direção está vindo. Talvez alguém disse para você assim: vai e faça isso ou faça mais aquilo. O problema não é a pessoa que está falando, mas o que está por trás disso, a fonte da onde vem essa palavra. E o grande problema é que nós vivemos num mundo onde muitas fontes são diabólicas, muitas fontes vêm de demônios. Muitos livros foram escritos com influência diabólica, muitos vídeos foram feitos com influência diabólicas, muitas palavras foram liberadas com influências de demônios, jogos, vídeos e tantas outras coisas que por trás há uma influência maligna, que estão carregadas de enganos, informações mentirosas, informações enganosas, informações que não são verídicas. Uma vez eu vi um acidente de um policial atrás de dois motoqueiros, e ali um outro carro entrou na frente, os motoqueiros bateram no veículo, voaram por cima, e o policial chegou e bateu depois, e daí depois saiu na notícia completamente diferente do que eu vi. Eu vi na minha frente o acidente, havia dois ladrões na moto, dois que estavam fugindo, e daí ali nas notícias saiu dizendo que era apenas um motoqueiro que estava fugindo. Então muitas vezes as informações elas vão chegar até nós de forma errada, debaixo de uma mentira. E nós precisamos entender que a sabedoria diabólica, ela sempre vem para trazer uma destruição. A sabedoria diabólica, ela vem para gerar uma ilusão na vida das pessoas, ela vem para gerar um engano sobre as pessoas, ela vem para trazer destruição naquilo que é bom. E toda pessoa que ela vive debaixo da sabedoria diabólica, da sabedoria que não vem de Deus, ela acaba tendo muitas perdas em sua vida, ela acaba tendo muitas consequências em sua vida, ela acaba andando por caminhos de sofrimento, caminhos de tristeza. E quando essa pessoa ela vive fora da sabedoria de Deus, ela vive se autodestruindo, ela vive se auto-machucando, ela vive se auto-enganando. E a palavra do Senhor diz que o nosso coração ele é mais enganoso do que todas as outras coisas. Então essas são a sabedoria que elas não provêm de Deus, que não é uma sabedoria boa, mas é uma sabedoria enganosa que vai trazer consequências para a nossa vida. E o grande problema é que muitas pessoas estão agindo debaixo dessa sabedoria,
a qual está gerando muitas destruição. Esses dias eu vi um testemunho falando de que um casal, ele foi viajar, e ali a mulher preparou a mala do marido, e ali quando o marido ele foi pegar as suas roupas para vestir, ele viu que a sua cinta estava faltando, e aí ele vai começar a questionar a mulher, vai dizer assim: tu não trouxe a minha cinta, olha o que você fez, e agora o que eu vou fazer? E esse homem, ele começou a xingar essa mulher, começou a desrespeitar a sua esposa. Esse homem agora, ele começa a agir debaixo de uma sabedoria diabólica, uma sabedoria maligna, a qual começa a liberar palavras sobre a sua esposa. E agora a sua esposa, ouvindo aquilo, começa a entristecer o seu coração. E aquilo que era para ser uma viagem maravilhosa, uma viagem dos sonhos, se tornou num desastre, se transformou numa tristeza, numa angústia, se transformou numa grande decepção, porque aquela mulher, ela ouviu palavras malignas sobre a vida dela. Então entenda só que a sabedoria diabólica, ela sempre vai trazer uma destruição, ela sempre vai trazer uma perda, vai trazer uma tristeza, vai trazer algo ruim. E quantas famílias que estão se destruindo, casamentos acabando, por causa que estão usando sabedorias diabólicas, porque estão agindo sem a sabedoria de Deus. Sabe, se esse homem tivesse usado a sabedoria de Deus, ele ia falar: amor, não tem problema. Se fosse eu, ia dizer: ou a gente compra outro, ou eu acho um barbante. Importante é minhas calças não cair. Sabe, às vezes poucas palavras podem gerar grande destruição, ou pode trazer grandes construções. Quando nós vivemos debaixo de uma sabedoria enganosa, uma sabedoria maligna, nós mesmos começamos a nos autodestruir. E o problema é que a gente não destrói só nós destrói aqueles que estão ao nosso redor também. Começamos a destruir a nossa casa, a nossa família, a convivência no trabalho, começa a destruir aquilo que está ao nosso redor, simplesmente porque há uma falta de sabedoria que vem da parte de Deus. Sabe, há um profeta que ele vai receber uma ordem de Deus. Esse profeta, ele vai receber uma mensagem de Deus dizendo assim: vá até tal lugar, e lá você profetize contra aquele altar, porque lá havia um altar de idolatria, um altar a qual adoravam falsos deuses, e Deus diz: vá lá e profetize contra aquele altar, mas com uma ordem: vá por um caminho, volte pelo outro, e não coma nem beba nada no caminho. E esse profeta, ele recebe essa palavra de Deus, recebe essa ordem de Deus, e ele começa a andar em direção a cumprir isso. Chegando lá, ele profetiza contra aquele altar de idolatria, e aquilo que ele profetiza acontece, o altar cai, é quebrado, é desfeito completamente através de palavras só que ele libera. E ali, quando o rei ele vê aquilo, o rei vai apontar para ele, para que os soldados viessem a prender ele, mas imediatamente a mão do rei ficou completamente paralisada, não conseguia mais mexer o braço. E ali o rei vai começar a implorar: por favor, profeta, tenha misericórdia de mim. O profeta faz uma oração para ele, a mão dele é curada. Aí tudo bem, ele estava debaixo da obediência de Deus, debaixo de uma palavra, de uma fonte que vem dos céus. Só que agora, quando ele estava voltando para casa por um outro caminho, ele vai encontrar um velho profeta. E esse velho profeta vai vir com uma palavra de uma fonte a qual não vem de Deus, e vai começar a inventar uma mentira para ele. Veja só, Deus disse para ele: vai por um caminho, volta por outro, não pare para comer e nem para beber nada. E o velho profeta vai dizer assim: apareceu um anjo para mim, e esse anjo disse que era para você ir até lá em casa, comer e beber.
Sabe, quando nós vemos isso, é uma palavra que aparentemente é boa. Imagine só, talvez aquele profeta estava com fome, com sede, cansado, e aí ele recebe essa notícia: vem lá em casa, tem comida, tem água, descansa lá, depois você parte. Aparentemente parecia algo bom, só que a fonte não era boa, porque essa fonte não veio de Deus, porque essa palavra não veio do Senhor, mas veio de demônios. Uma palavra a qual veio de demônios. E aí ele vai até a casa desse homem, ele toma essa refeição, aparentemente estava tudo certo, aparentemente estava tudo bom, mas por trás disso havia uma mentira, porque anjo nenhum apareceu, Deus não falou nada disso, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de engano, Deus não é um Deus a qual vai gerar confusão e vai tirar a sua paz, não. E ali ele foi enganado por esse velho profeta, porque ele ouviu uma palavra que aparentemente era muito boa, uma palavra que ia trazer um conforto, um descanso para ele, ia saciar a sua fome, saciar a sua sede, mas era uma mentira. E aqui que nós precisamos entender que toda mentira, ela é uma sabedoria diabólica. Toda mentira, ela não provém de Deus. Toda mentira, ela não teve uma fonte do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E o grande problema desse profeta é que ele não teve discernimento espiritual para saber qual era a fonte daquilo que estava por trás. Sabe, porque nem toda palavra que é boa vem de Deus, nem tudo aquilo que brilha é ouro, nem tudo aquilo que vai talvez trazer um descanso e um conforto para ti é da parte do Senhor. E aqui ele mente para ele, porque estava sendo usado por uma influência maligna. Toda mentira, ela vem debaixo de uma influência maligna, e toda a mentira, ela vai gerar uma consequência. E todas as vezes a qual nós damos ouvidos para uma palavra que não vem de Deus, vai gerar uma destruição em nossa vida. E esse profeta, depois de sair da casa, voltando para casa, ele foi atacado por um leão e foi morto, porque ele deu ouvidos para uma palavra que não vem de Deus. Houve morte, houve destruição. Todas as vezes que nós ouvimos aquilo que não vem do Senhor, vai nos afastar da presença de Deus, vai nos afastar daquilo que é bom, vai nos afastar daquilo que é maravilhoso, vai nos afastar dos projetos e dos planos de Deus para a nossa vida. E nós precisamos entender uma coisa, que o diabo é o pai da mentira, e todo aquele que mente está sendo usado por ele. Todo aquele que mente está debaixo de uma sabedoria diabólica. E aí tem gente que mente e acha que é o grandão, que está por cima do todo, acha que é sábio, logra os outros, engana os outros, ganha dinheiro através disso, mas é apenas uma sabedoria diabólica, uma sabedoria que não vem de Deus. E o problema do profeta é que ele não tinha o discernimento para saber o que vinha e o que não vinha de Deus. Sabe, nós precisamos saber o que é e o que não é de Deus. Nós precisamos saber o que verdadeiramente é quando Deus está falando e quando Deus não está falando. E nós não podemos dar ouvido para uma palavra diabólica, porque isso vai gerar morte em nós. O inimigo muitas vezes ele vai tentar nos enganar, nos confundir. Sabe, uma vez Deus me deu uma palavra e aquela palavra veio no meu coração, testificou no meu espírito, gerou muita alegria. E depois de um tempo eu recebi uma outra palavra
dizendo o contrário, dizendo que eu ia ser um grande evangelista. Mas eu nunca desejei ser um evangelista, eu nunca tive vontade de ser um evangelista. E aquela palavra, ela gerou um desânimo em mim, gerou uma tristeza, porque eu pensei assim, eu não queria ser um evangelista. E depois que eu fui entender que aquela palavra não veio de Deus para a minha vida, mas veio do inimigo para tentar me conduzir a um caminho que não era de Deus. Parecia ser bom ou não? Ser um grande evangelista? Claro, mas não era de Deus. E se eu tivesse andado naquela palavra, eu teria saído do propósito de Deus. Se eu tivesse saído do propósito de Deus, tudo ia começar a dar errado na minha vida, tudo ia começar a travar, toda a minha vida ia ficar presa, ia ficar amarrada, ia ficar presa, por eu estar fora do propósito de Deus. Então nós precisamos ter o discernimento espiritual para saber o que vem de Deus e o que não vem, porque nem tudo que aparenta ser bom é de Deus. E antes de ser crente, eu era muito enganado, mas hoje, quando uma pessoa ela já vem mentir para mim, o Espírito Santo já revela que a pessoa está mentindo. Quantas pessoas que me ligam, pastor, eu preciso de ajuda, estou passando fome, necessidade, me ajuda. E o Senhor disse, isso daí é espírito sugador, não está precisando nada, só quer tirar, só quer se aproveitar. Sabe, uma vez um disse para mim assim, vamos trabalhar lá em Vacaria, lá tu vai ganhar um salário bom. E ele enfeitou tudo, disse que ia ganhar um salário bom, que em poucos anos ia conseguir comprar um carro, uma casa. Cheguei lá, trabalhei por 6 meses, acho que foi os piores 6 meses da minha vida. Satanás mentiroso. Eu caí na conversa, parecia ser tão bom, parecia ser tão maravilhoso, mas fui enganado. Aqui que está o problema, porque quando nós não temos o discernimento espiritual, nós somos enganados. Por isso que nós precisamos orar todos os dias, Senhor, me dê discernimento espiritual, Senhor, mostra se esse é teu caminho, se essa é a tua vontade, porque senão Ele vai nos desviar. E essa é a sabedoria diabólica. A sabedoria diabólica, ela é enganosa, ela é falsa, ela é mentirosa. Quem nunca ouviu talvez umas frases assim que você vai saber que é do inimigo? Acontece uma coisa na sua vida e daí vem alguém e diz assim, se eu fosse tu, eu não deixava quieto. Sabedoria diabólica. Se eu fosse tu, eu botava na justiça. Se eu fosse tu, eu me vingava. Aquela pessoa merecia tal coisa. É o inimigo usando para trazer confusão, para trazer desviamento da vontade de Deus. E daí uns dizem assim, tomara que aconteça tal coisa com aquela pessoa. Sabedoria diabólica. Ou quem nunca ouviu assim, vai lá, faz isso, não dá nada, capaz não vai dar nada, teus pais nem vão saber, ninguém está vendo. É o inimigo soprando palavras para fazer você andar num caminho errado, porque ele distorce aquilo que é justo, ele distorce aquilo que é certo, ele vai gerar orgulho dentro das pessoas, ele vai trazer pensamentos e atitudes maldosas, violentas, vai gerar inveja, vai agir pela ganância, vai trazer confusão, discórdias. A sabedoria maligna, diabólica, ela é contra todos os princípios de Deus, ela é contra a santidade. Daí vai dizer, só um pecadinho não dá nada, outro pecadinho não dá nada. É sabedoria maligna, porque ela age contra a verdade. Sabe, daí muitos vão dizer assim, é só uma mentirinha, não dá nada. Eu já ouvi gente dizer assim, se eu não tivesse mentido, teria sido pior. É só uma brincadeirinha, não tem nada a ver. Isso é mentira, isso é sabedoria diabólica. Olha só Provérbios capítulo 12, versículo 22, o Senhor abomina os lábios mentirosos, e se compraz dos que agem com sinceridade.
Então, nem que seja apenas uma brincadeira, apenas uma mentirinha, é sabedoria diabólica, ela não vem do Senhor, porque a sabedoria de Deus, ela é pura. A sabedoria do Senhor, ela é pura em todas as coisas. Mas agora você pode se perguntar: como que eu posso saber se uma palavra vem de Deus ou não vem de Deus? Essa é a maior dúvida de todas as pessoas. Recebem uma palavra e vão dizer: como eu vou saber se essa palavra vem do Senhor e vem de Deus? E às vezes Deus mandou ir, e a pessoa já pediu 5 confirmações. Não é? Senhor, se tu falou, confirma, Senhor. Senhor, se tu queres mesmo que eu vá, então confirma. E nunca se move, porque sempre está esperando uma confirmação. Sabe, nós precisamos ter discernimento espiritual para saber se é Deus que está falando ou não. Você precisa discernir espiritualmente se essa fonte vem do Senhor ou não vem do Senhor, porque não há como jorrar água doce e salgada da mesma fonte, ou vai ser ou não vai ser. Se tiver meia mentira, já não é de Deus. Então nós precisamos, a primeira coisa, ter discernimento espiritual. Olha só, querido, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: mas o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Olha só, quem é espiritual discerne bem tudo. Quem é espiritual discerne bem tudo, não tem dúvida. Discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido, e por ninguém é discernido. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que nós precisamos ser espirituais para discernir o que vem de Deus e o que não vem. Enquanto nós tivemos uma mentalidade natural, enquanto nós estivermos andando debaixo de um entendimento natural, o entendimento do homem, nós nunca vamos compreender o que é sobrenatural. Mas agora, quando nós vivemos uma vida espiritual, aí nós começamos a discernir o espiritual. Aí você começa a discernir o que está por trás das coisas, e aí as pessoas vão chegar até você, você vai discernir qual é a intenção do coração das pessoas, e aí nada mais vai te enganar, nada mais vai te levar para um caminho fora da vontade de Deus, porque você vai discernir, mesmo que sejam palavras lindas, mesmo que sejam palavras enfeitadas, você vai conseguir ver o que está por trás, você vai conseguir ver a intenção daquilo, se aquilo é mentira, se aquilo é verdade, ou se aquilo é apenas algo da alma. É preciso ter o discernimento espiritual. Sabe, muitas pessoas já chegaram até mim: pastor, eu tive esse sonho, e simplesmente Deus diz: é coisa da alma. Ou simplesmente Deus diz: é uma revelação profética. Ou simplesmente é um sonho de perturbação, um sonho de incômodo. E no discernimento espiritual a gente começa a aprender a ouvir a Deus e a compreender os sinais de Deus. Porque daí, quando tem discernimento espiritual, você vê algo acontecendo, você vai saber se aquilo é natural ou é espiritual. Você vai saber se é Deus querendo falar alguma coisa para você, ou se é apenas o inimigo tentando te intimidar e colocar medo. O discernimento espiritual é algo que nós precisamos carregar na nossa vida. Só que para que nós viemos a ter isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para discernir aquilo que está ao nosso redor. E para ser cheio do Espírito Santo é preciso você viver uma vida de intimidade com Deus. Você precisa ter uma vida de intimidade com o Senhor. Você precisa ter uma vida de oração com Deus. Você precisa ter uma vida de santidade, uma vida de obediência. Você precisa ter comunhão com os céus.
Você precisa buscar a presença de Deus, porque Deus diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então só basta a gente se achegar a Deus, se aproximar de Deus, ter intimidade com Deus, e aí a gente vai saber quando é Deus quem está falando, ou quando não é Deus que está falando. Aí a gente vai saber quando é Deus quem que está testificando no nosso espírito, ou se são coisas apenas dos nossos pensamentos. Quem nunca teve um pensamento e diz assim: será que isso é da minha cabeça ou será que é Deus? A intimidade com Deus, o discernimento espiritual vai fazer você conseguir separar as coisas. Você vai conseguir separar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. E aí você vai conseguir separar: não, isso daqui vem de Deus, isso daqui é coisa da minha alma, isso daqui é coisa do maligno. E aí o inimigo não te engana mais, o teu coração não te engana mais, porque você aprendeu a ouvir a voz do Senhor dos Senhores, porque você aprendeu a ouvir a voz de Deus, e ali você começa a ser conduzido e guiado por essa voz. E quando você começar a ser guiado pela voz de Deus, você não vai mais ser guiado pela sabedoria humana, nem pela sabedoria diabólica. Aí quando você começar a ser conduzido pelo Espírito Santo, você não vai ser mais apenas um tolo, mas você vai ser alguém que carrega a verdadeira sabedoria. Você vai ser aquele que carrega a sabedoria do céu sobre a sua vida. Entenda só que a verdadeira sabedoria, ela só pode vir de Deus. Sabe, você pode fazer a melhor teologia que existe, mas se essa teologia for te ensinada apenas com sabedoria humana, não vai mudar nada. Eu conheço gente que tem uma sabedoria muito grande, mas essa sabedoria não vem de Deus, e por isso elas continuam sendo como se fossem tolas, porque a mente está cheia de coisas, mas a alma, o espírito está vazio. Sabe demais, mas ama pouco. Sabe demais, mas não tem misericórdia. Não usa aquilo que aprendeu para fazer aquilo que é bom, porque a sabedoria, ela não vem de Deus. Então entenda que a verdadeira sabedoria, ela só pode vir do Senhor. E a sabedoria de Deus, ela é uma sabedoria pura, aonde nós lemos ali logo no comecinho, que a sabedoria de Deus é pura, porque a sabedoria de Deus, ela não tem contaminação. A sabedoria de Deus, ela não carrega aquilo que é trevas, ela não carrega aquilo que é pecado, ela não carrega a imoralidade, ela não carrega a indecência, ela não carrega o orgulho e tantas outras coisas. Sabe, amados, eu posso pegar um exemplo aqui de uma falsa sabedoria de Deus. Talvez você já escutou isso: eu já perdoei aquela pessoa. Perdoar é bom ou não é? É. Perdoar vem de Deus ou não? Vem. Só que essa pessoa diz assim: eu já perdoei aquela pessoa, mas não quero nem falar. A sabedoria não vem de Deus, porque a sabedoria de Deus, ela é pura. E esse perdão também, ele não vem de Deus e não é genuíno, porque o perdão de Deus é puro, não tem misturança. Não tem como você perdoar e continuar magoado, não tem como você perdoar e não querer falar. É um falso perdão que a pessoa diz que liberou, mas não liberou, porque aquilo que vem de Deus é puro. Então o perdão genuíno é da mesma forma quando Deus nos perdoou. Deus perdoou você ou não quando você se arrependeu? Claro que sim. Ele pegou teus pecados e jogou no mar do esquecimento. E a palavra do Senhor diz que usar isso como exemplo para a sua vida, da mesma forma que Ele te amou, ama. Da mesma forma que Ele te perdoou, perdoa. Então Deus, Ele nos perdoou e continua falando com a gente. Então o perdão genuíno é esse, é você perdoar e continuar falando. Deus te perdoou e continuou te amando, continuou te cuidando, continuou próximo de você. Então o perdão genuíno, o perdão puro, ele continua amando, continua cuidando, continua próximo se for preciso. Nós precisamos viver a sabedoria pura de Deus.
Nós precisamos carregar essa sabedoria pura que somente o Espírito Santo de Deus, Ele pode colocar sobre as nossas vidas. Porque se tiver misturado com outra coisa, não é sabedoria de Deus. Se tiver misturado com outras coisas, não é sabedoria do Senhor. Porque a sabedoria pura, ela não deseja mal para ninguém. A sabedoria pura, ela não tem ressentimentos. A sabedoria pura, ela não guarda mágoas. A sabedoria pura de Deus, ela não é impura, mas é repleta de misericórdia. A sabedoria de Deus, ela é misericordiosa. E quando nós carregamos essa sabedoria de Deus, nós não carregamos mais mágoas. Quando nós temos a sabedoria de Deus, nós não brigamos mais no trânsito, nós não discutimos mais, nós não queremos mais fazer mal para os outros, nós não invejamos mais. Não, porque essa sabedoria, ela nos purifica. E a sabedoria de Deus é humilde também. Toda pessoa que ela é orgulhosa, que ela se acha melhor do que os outros, ou até mesmo se acha mais santo do que os outros, não tem a sabedoria de Deus. Sabe, tem lugares em que a gente entra, eles olham dos pés à cabeça a gente. Eles julgam pelas nossas vestimentas, julgam pelo nosso jeito de vestir, pelo jeito nosso de falar. Isso não vem de Deus, porque a sabedoria de Deus, ela é pura. A sabedoria de Deus é cheia de misericórdia, cheia de amor. A sabedoria de Deus, ela não carrega o orgulho dentro dela. Toda pessoa que ela se acha melhor do que os outros, se acha mais santa do que os outros, ela não está carregando a sabedoria de Deus na sua vida. Isso pode ser uma sabedoria diabólica, terrena, qualquer outra coisa, mas não é de Deus. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio do céu, se fez homem, ficou igual a nós. E sabe o que Jesus fez? Ele pega um pano, coloca nos seus ombros, pega uma bacia, se ajoelha nos pés dos seus discípulos e lavou pé por pé, lavou até o pé de Judas. Sabe o que é isso? Humildade. Por mais usado que você seja por Deus, por mais dons que você tenha, por mais talentos que você tenha, ou por maior que seja a sua empresa, se você tem a sabedoria de Deus, você continua humilde. Você continua com o coração humilde de servir os outros, de ajudar os outros, de não se achar melhor do que os outros. Só que a sabedoria diabólica, ela é o contrário. Ela quer fazer as pessoas ter mais dinheiro para se acharem, quer fazer as pessoas comprar um carro bom, não porque precisa, mas para mostrar para os outros que tem. E aí traz a ostentação, o orgulho, a vaidade, tantas outras coisas. Tudo isso é diabólico, tudo isso é maligno e não vem da parte do Senhor. Porque a sabedoria do Senhor, ela é imparcial, ou seja, não faz acepção de pessoas, não julga as pessoas pela aparência, mas tem misericórdia de todos, ama a todos. A sabedoria de Deus, ela é justa. Quer ver como muitas pessoas, elas não têm a sabedoria de Deus? Porque a sabedoria de Deus é justa. E daí um vê o ladrão roubando. Imagina que o ladrão vai lá e roube sua casa. E daí muitos vão dizer: ele merece ser preso, ele merece morrer. E às vezes elas não pensam que essa sabedoria é diabólica, porque é uma sabedoria de violência, uma sabedoria de morte, uma sabedoria de violência. Porque aquele que tem a sabedoria de Deus vai fazer assim: Senhor Jesus, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Converte o coração dele, muda a mentalidade dele e faça ele ser transformado e mudado. Essa mentalidade a qual ela vem do Senhor, a sabedoria que vem do Senhor, ela é completamente diferente, porque ela é pacífica. Ela nunca vai querer se vingar, ela nunca vai querer fazer mal, ela nunca vai querer um prejuízo para outra pessoa, mas ela vai ser pacífica, vai ser amorosa, e ela vai ser cheia de bons frutos, porque pelos frutos você conhece qual é a árvore. Você vai dizer que a árvore é boa ou é ruim pelos frutos que ela vai dar.
Se ela dar frutos ruins, você vai dizer: essa árvore é ruim. Mas se os frutos dela, qual ela der, ser frutos bons, aí você vai dizer: essa árvore, ela é muito boa. Pelas tuas atitudes se conhece a sabedoria que age em você. Peça para o seu irmão: quais são as suas atitudes? Pelas atitudes a qual você tem tido, determinam se a sabedoria que age em você é de Deus ou não. Porque se a sabedoria de Deus ela age em você, você vai produzir muitos bons frutos. Olha o que vai dizer em Tiago 3,13: quem dentre vós é sábio e tem o verdadeiro entendimento? Fazendo uma pergunta: quem é sábio dentre vós e tem o verdadeiro entendimento? E daí dá a resposta: que o demonstre por seu proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. Está dizendo então, se você tem sabedoria, então demonstre através das suas atitudes dia após dia, com as suas obras de humildade. Então a nossa sabedoria, ela não vai ser demonstrada pelas nossas palavras. Se alguém vier e disser que você está errado, você não precisa querer se defender com palavras. Sabe, muitas pessoas eu ajudei, eu dei o melhor para elas, dei oportunidade para elas. E elas saíram falando mal de mim, falaram mal para os outros pastores, falaram mal de mim para outras pessoas, falaram mal de mim pela vida dos irmãos. E eu pensei: Deus é minha justiça, eu não preciso provar que estou certo. Depois de um tempo, o próprio Deus trouxe a verdade, revelou a verdade, porque tudo aquilo que é feito no oculto, um dia vai vir à luz. Tudo aquilo que foi feito debaixo das trevas, debaixo da mentira, um dia vai ser revelada a verdade. Você pode esconder uma mentira há 10 anos, mas um dia sem querer, surge a verdade. Então a gente não precisa provar para ninguém que a gente está certo ou não. A gente não precisa querer provar que a gente está certo, porque os nossos frutos, eles mesmos vão demonstrar quem nós somos. Não vai ser pelas nossas palavras. E daí um quer mostrar que está certo, começa a levantar mais a voz que o outro, e outro levanta mais a voz do outro. Final da história, os dois estão errados. Os dois estão agindo com sabedoria diabólica, nenhum está sendo sábio, nenhum está produzindo bons frutos. Às vezes é melhor a gente ficar quieto, às vezes é melhor a gente ficar em silêncio. Às vezes o inimigo lança na nossa cabeça: fala tal coisa, você tem que virar para ele e ficar: fica quieto, porque eu só quero ouvir a voz do meu Deus, eu só quero ouvir a voz do meu Senhor, e eu não vou agir como um tolo. A verdadeira sabedoria, ela é demonstrada através das nossas atitudes. As nossas atitudes, elas vão demonstrar se nós carregamos aquilo que vem de Deus ou não. Sabe, há pessoas que elas muito falam, e elas têm um lábio, um falar que encantam as outras pessoas. Falam e parecem ter uma grande sabedoria, mas às vezes não tem a sabedoria de Deus, porque não cumpre com a sua palavra, porque muitas vezes não tem caráter, porque muitas vezes fala da boca para fora e não cumpre aquilo, mentem, manipulam. E isso não é sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria de Deus não mente, não manipula, não engana, porque a sabedoria de Deus, ela nos conduz ao domínio próprio. Quem é que não tem domínio próprio? Quem tem domínio próprio? Se eu xingar você agora, o que você vai fazer? Muitos vão ficar bravos, vão ir para casa e nunca mais vão voltar. É ou não é? Mas a sabedoria de Deus, ela nos traz domínio próprio. E ela vai pensar assim: ele não sabia o que estava falando, eu perdoo, eu amo igual. A sabedoria de Deus, ela nos traz domínio sobre nós mesmos. Só que a pior coisa para a gente controlar é a nossa língua. Tiago, ele vai falar sobre isso. Tiago, ele vai falar que a nossa língua é como uma fogueira,
E essa fogueira ela é pequena, mas ela tem o poder de queimar uma floresta inteira. Vai dizer que a nossa língua ela é como se fosse um leme de um navio, mesmo o navio sendo muito grande. O leme é pequenininho, mas é ele quem que controla o navio. E a palavra vai dizer que a nossa vida é controlada pela nossa língua. Porque pela nossa língua nós temos poder de abençoar, mas também de amaldiçoar. Pela nossa língua nós temos poder de fazer uma pessoa feliz ou também de entristecê-la. Quer ver? Você é muito lindo. Ficou feliz? Mas se eu falar o contrário, você vai entristecer. É o poder que está na nossa língua. E veja só que a palavra de Deus diz que uma das coisas mais difíceis do ser humano conseguir dominar é a língua. E vai dizer ainda mais, vai dizer que humanamente é impossível a gente dominar a nossa língua. Porque a língua sempre vai falar que o coração está cheio. Sempre vai falar, e às vezes na emoção, na brabeza que sai para fora aquilo que estava ali dentro. E destrói vidas, machuca. Só que o ser humano ele não tem poder para dominar a língua. Nós não temos esse poder. Mas tem algo que tem poder para dominar ela. Olha a revelação que Deus ele trouxe nessa noite. Humanamente é impossível dominar a nossa língua. Ela que controla a nossa vida. Ela que muitas vezes vai fazer a gente ser promovido ou não, muitas vezes vai fazer a gente perder as bênçãos. É ela quem que muitas vezes vai constituir uma família abençoada ou destruir uma família. Por palavras você constrói e destrói. Mas olha só o que vai dizer em Tiago capítulo 3 versículo 8. Que diz ali: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal incontrolável e cheio de veneno. Só que foi forte, né? Cara dos irmãos se assustaram. Mas olha só o que vai dizer em Provérbios capítulo 17 versículo 27. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Como que agora aqui na palavra em Provérbios vai dizer que quem controla as suas palavras, sabe o que é isso? É quando a pessoa tem a sabedoria de Deus. Só consegue controlar as suas palavras quem tem a sabedoria de Deus. Só quem tem a sabedoria do Espírito Santo vai ter poder de se controlar e de se dominar e de não agir pela emoção, de não agir pelo coração, mas de agir pela vontade do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Quem controla as suas palavras é sábio. Somente quem tem a verdadeira sabedoria dos céus tem esse poder de controlar as suas palavras, de não falar o que não deve quando está bravo, de não discutir, de não levantar a voz, de não xingar, de não falar palavras malditas, de não falar palavrões, porque pelas tuas palavras tu serás justificado, mas pelas tuas palavras tu poderás ser condenado. Poder de dar e de tirar a vida, poder de salvar e poder de destruir. E a única coisa que vai fazer com que conseguimos controlar isso, que pode nos matar, é se nós tivermos a sabedoria dos céus sobre nós, se nós tivermos a sabedoria do Espírito Santo. E somente o Espírito Santo de Deus pode dar essa sabedoria para você. Somente o Espírito Santo pode liberar isso sobre você. João capítulo 16 versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito Santo, ele é o seu melhor professor. O Espírito Santo, ele é o único a qual vai te conduzir para aquilo que verdadeiramente é verdade.
As notícias vão mentir, as pessoas vão mentir, as coisas vão mentir, muitas coisas vão mentir, mas o Espírito Santo de Deus não tem como mentir. Ele foi enviado por Cristo Jesus para nos conduzir à verdadeira sabedoria, para nos conduzir para aquilo que verdadeiramente é a verdade. Sabe do que você precisa? Apenas de ser cheio do Espírito Santo. É só isso. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ter a sabedoria do Espírito. Ninguém mais te engana, ninguém mais te confunde, ninguém mais vai te desviar dos caminhos de Deus. E ali você vai encontrar a paz que somente Cristo Jesus pode dar. Ali você vai encontrar tudo o que você precisa, sabe? Porque você pode ler 10 vezes por ano a Bíblia, mas se for apenas sabedoria do homem, não vai mudar. Mas agora quando você lê a Bíblia e recebe a revelação do Espírito, aí é outra coisa. Aí a palavra entra, transforma, molda, muda. É isso que nós precisamos. Saber ouvir ao Espírito Santo e deixar Ele conduzir a nossa vida à sua vontade. Sabe, rejeitar tudo aquilo que é sabedoria humana, rejeitar toda a sabedoria diabólica e viver somente debaixo da sabedoria do Espírito Santo. Amém, aleluias, glórias a Deus. Amém, você recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo? Glórias ao Senhor. Então saia daqui extremamente carregado da sabedoria do Espírito Santo. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te guiar em todas as coisas. Amém? Convido você a se colocar de pé em nome de Jesus e convido você a aplaudir a Ele com alegria, porque Ele merece. Aleluia, Jesus. Glórias ao nosso Deus. Convido você a passar aqui na frente, venha bem pertinho do altar, que eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graças, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E eu lhe peço ao Espírito Santo, toca-nos com o teu poder, com a tua unção. Toca-nos, Espírito Santo.